Continuando as nossas exposições sobre o livro Research Questions, Questões de Pesquisa, né, do professor Richard Andrews, vamos tratar agora sobre os capítulos 4, 5 e 6. Tá? O capítulo 4 trata sobre como distinguir questões primárias ou gerais, né, de questões secundárias ou específicas. O capítulo 5 aborda sobre as questões contributivas e o capítulo 6 trata sobre como as questões da pesquisa contribuem para a definição da metodologia. O capítulo 4, como dito, trata sobre como distinguir, como diferenciar, né, a questão principal das questões secundárias. Lembrando que quando Richard Andrews se refere a questões de pesquisa, refere-se às perguntas implícitas ou explícitas que a pesquisa busca responder com as evidências construídas ao longo da trajetória, né? Da trajetória da própria pesquisa. O capítulo inicia com comentários sobre o fato de que, no início das pesquisas, há muitas questões, há muitas perguntas, e não há clareza se uma dessas questões é mais geral, mais abrangente que as outras. E também não há muita clareza sobre como todas essas questões estão relacionadas entre si. Algumas questões, algumas perguntas, por exemplo, podem ser mais, né, exploratórias, e então elas são abordadas no início da pesquisa. Outras podem ser mais metodológicas, e então são desenvolvidas em alguma sessão de estudo piloto. Pode haver ainda alguma questão a ser respondida no estudo empírico principal, ou seja, na sessão de resultados e discussão, né? Richard Andrews traz alguns exemplos que podem ser consultados com mais calma no livro. Tá? Mas vejam que, no exemplo anterior, a questão exploratória e a questão metodológica, ambas iniciais na pesquisa, levam ou são necessárias para que a questão principal seja desenvolvida. A questão do estudo empírico, né, principal. Uma questão leva a outra, e isso deve estar claro no texto. Ok, é absolutamente normal e até mesmo saudável que no início da pesquisa se tenha buzilhões de perguntas, né, de questões. Né? E essas questões, comenta o Richard Andrews, podem surgir em tempestades de ideias, podem surgir em revisões bibliográficas, ou até mesmo no decorrer da pesquisa mesmo. Né? A gente até acrescenta aqui que boas questões podem surgir em conversas informais, com pessoas da comunidade, especialistas, enfim. São muitas questões que o pesquisador tem no início, né? E em algum momento, né, ele vai precisar identificar a questão, a pergunta principal e as questões ou perguntas secundárias. Uma dica desse capítulo é que no conjunto dessas muitas, né, questões, algumas podem ser excluídas, outras acrescentadas, ou até mesmo questões, perguntas muito parecidas podem ser fundidas, né? E tudo isso vai ajudar a reduzir o número de questões para que a pesquisa fique manejável, né? Bom, Richard Andrews traz um alerta na página 42. Ele diz que uma coisa é fazer questões, perguntas com clareza. Outra coisa é lidar com essas respostas, né, a essas perguntas. Outra coisa é responder essas questões. Então, fazer boas e claras perguntas, bem relacionadas e tudo mais, apesar de ser uma parte do caminho, já ajuda bastante, torna a vida mais fácil de quem pesquisa. Uma coisa que não é incomum de acontecer nas pesquisas é quando a questão secundária específica ou um objetivo específico gera dados mais interessantes que a questão geral ou que o objetivo geral. Nesses casos, a recomendação do livro é que a questão secundária específica continue sendo tratada na pesquisa como específica, como secundária. E em outra pesquisa, talvez ela possa se tornar central ou algo assim. Quando a pesquisa está nas fases iniciais, ainda dá tempo de reformular as coisas e tornar geral aquela pergunta que antes era específica, né? Caso quem pesquisa tenha percebido que ela é uma pergunta mais interessante.
O capítulo 5 trata sobre as questões, as perguntas que contribuem para a formulação da questão geral, tá? Da pergunta geral. As questões específicas, secundárias, tradicionais, são aquelas que são geradas a partir da questão principal, da pergunta principal, ou geral, né? Porém, há um tipo super especial, tá, de questões secundárias, que são as questões de contribuição ou questões contributivas, que devem ser respondidas antes da pergunta geral. A questão principal da pesquisa não cai de paraquedas, né? Pum! O ideal é que ela surja ao longo das andanças de quem vai pesquisar, ao longo da revisão da literatura ou de uma pesquisa exploratória inicial. Ou seja, essa pergunta geral leva tempo para aparecer, né? A página 46 traz um exemplo de como a pesquisa nessa fase metodológica pode ser vista como uma pirâmide convencional, tá? A pesquisa começa aplicando questionários com uma amostra grande, por exemplo, de 100 pessoas, né? Na etapa seguinte, uma subamostra de 10 pessoas é entrevistadas. Entrevistas aprofundadas, por exemplo. Essas 10 pessoas podem ter se destacado de algum modo no questionário anterior. E na terceira etapa, uma das 10 pessoas entrevistadas se torna um estudo de caso. Veja, né, que vai na forma de uma pirâmide mesmo. A pirâmide também pode ser invertida, de cabeça para baixo, né? Nesse modo, a pesquisa pode começar com um caso, uma conversa informal, por exemplo, com algum especialista ou membro da comunidade, enfim, uma conversa informal com alguma pessoa. Na medida em que as questões vão sendo refinadas, a pesquisa pode ir testando hipóteses, por exemplo, com uma amostra maior, né? Maior do que o que se tinha no início da pesquisa. Então, a pirâmide vai ser, né, invertida. Nesse caso da pirâmide invertida, o pesquisador iniciou com uma amostra pequena, com perguntas iniciais, cujo objetivo foi refinar a questão principal da pesquisa. Aqui a relação entre as questões contributivas e a questão geral é bem evidente, tá? E essas questões contributivas podem ser usadas em qualquer um dos modelos da pirâmide, segundo o Richard Andrews, né? As questões, as perguntas da pesquisa surgem no decorrer, às vezes logo no início, outras um pouco antes da metade do prazo. Então, já entrando no capítulo 6, Richard Andrews alerta que pode ser perigoso o aparecimento da questão, da pergunta logo no início. Bom, eu vejo que isso acontece quando quem está orientando joga a questão da pesquisa na cabeça do orientando, né? Assim como que de paraquedas. Quando quem está orientando tem muita experiência no tema, talvez seja legal, mas você deve perguntar se a questão colocada, de algum modo, motiva o orientando a entrar, né, em ação, vamos dizer assim. Enfim, caso a questão seja forçada a aparecer nessa fase inicial da pesquisa, ela pode ir para um direcionamento errado, né? Segundo o Richard Andrews. O capítulo traz o exemplo de uma pesquisa desenvolvida em Taiwan. O objetivo da pesquisa era, inicialmente, estudar os impactos das tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem de jovens mulheres, na aprendizagem da língua inglesa em Taiwan, né? Ou seja, o foco estava inicialmente na forma como as tecnologias da educação impactavam a aprendizagem do inglês. E o público-alvo era formado por mulheres. Após aproximadamente uns 6 meses da pesquisa, quando ainda estava na fase inicial, né, houve um grupo focal em que várias mulheres debateram sobre o tema proposto, ou seja, as tecnologias da informação, a aprendizagem do inglês, etc. Porém, nesse grupo focal, a pesquisadora percebeu que as tecnologias da informação ocuparam uma posição secundária nas discussões das mulheres, né? E que as experiências das mulheres na aprendizagem do inglês tiveram mais destaque. Ou seja, surgiram temas como gênero, poder, hegemonia cultural, patriarcado,
As tecnologias da informação continuaram no projeto, porém com papel secundário. Agora o projeto foi enquadrado na literatura feminista e a metodologia foi redesenhada, né? Nessa pesquisa, o grupo focal foi muito bom, foi espetacular para explorar essas ideias iniciais. O que se recomenda no capítulo é que a pesquisa deve pensar nesses momentos, né? Porque nem o orientador e nem o orientando vão estar interessados em mudanças constantes no foco da pesquisa, especialmente nas etapas finais, né? Isso é perigoso. Bom, pessoal, vale muito a pena dar uma aprofundada nesses exemplos trazidos pelo Richard Andrews. Na próxima comunicação, o livro Research Questions termina com os capítulos 7 e 8. O e-mail david.almeida@lumine.usp.br está recebendo os comentários de vocês sobre esse tema. Até mais.